Pessoal, vamos prosseguir com a nossa leitura da primeira biografia do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, escrita por Gevina, que teria sido um amigo pessoal do filósofo. Estamos já no 5º capítulo, intitulado O que ele fazia. Aqui o verbo utilizado pelo Gevina em alemão é treiben, ou seja, com o que o Schopenhauer se envolvia ao longo do seu dia, o que ele fazia. É claro que se trata aqui de um filósofo, então nós podemos fazer as nossas deduções. O que ele fazia na maior parte do tempo? Ele lia, né? E aí o interessante deste capítulo é que o Gevina vai nos dizer qual era o modo de leitura do Schopenhauer, qual era o método dele, o que ele lia, o que ele não lia, o que ele recomendava você não fazer nas suas leituras. Então, esse capítulo é bem interessante por isso. Vamos então ler. O Gevina começa este capítulo com uma citação do Sêneca, que na verdade, como ele mesmo vai observar aqui, é um lema que o Schopenhauer escolheu para a edição completa de suas obras. Qual é o lema? No multa, quer dizer, não muitas coisas. O que o Gevina quer dizer com isso? Ele vai nos esclarecer. Ele diz o seguinte: é um lema escolhido pelo Schopenhauer para a edição completa de suas obras e esse lema caracteriza de maneira admirável sua formação erudita, mas não muitas coisas. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Nem sua erudição, nem seu conhecimento tinham a amplitude extraordinária que a maioria de seus leitores não acadêmicos, assim como alguns especialistas de visão limitada, acreditavam encontrar em seus escritos. Quase todos os seus críticos exaltam sua admirável erudição. Mas Herbart observa acertadamente que a peculiar distinção residia no uso variado e feliz de uma leitura rica para a apresentação esclarecedora de temas especulativos. Gente, o que o Gevina está querendo dizer é o seguinte: Schopenhauer não era propriamente um erudito, como seus críticos acreditavam. Quer dizer, não era tudo que ele lia, não era qualquer autor que ele lia. Ele tinha os seus preferidos, seus autores preferidos. Então, embora os seus críticos destaquem essa admirável erudição dele, o Gevina vai dizer assim, ele não era propriamente um erudito. Vamos lá. Assim, preservou seu caráter científico em uma força e originalidade ininterrupta. Quer dizer, ele está destacando aqui que a grande sacada de Schopenhauer era a forma como ele lia, o que ele lia. Aqui, pulei uma parte aqui. Com a mais pura perspicácia, o Schopenhauer sabia encontrar nos vastos campos da literatura os materiais que podia assimilar, ao mesmo tempo que, com igual instinto apurado, rejeitava tudo que lhe fosse estranho. Assim preservou seu caráter científico em uma força e originalidade ininterruptas. Desde a juventude, seu verdadeiro estudo foi restrito a algumas obras capitais. É sabido que ele quase não acompanhava a bibliografia, a literatura filosófica contemporânea em suas ramificações. E ouso afirmar que, em geral, fez bem em não o fazer. Gente, todo capítulo, o Gevina, ele dá uma cotovelada, nos filósofos da época do Schopenhauer. Nós sabemos muito bem que quem ele está querendo atacar, o Hegel, e a sua turma, Fichte, Schelling, enfim. E aí ele está dizendo assim, o Schopenhauer não lia tudo. E fez muito bem em não ler isso. Mas, aqui observa o Gevina, mas o que ele leu com precisão. O fato dele ler devagar, olha só que interessante, ele está observando aqui, Schopenhauer lia devagar. Tá? O fato dele ler devagar
refutava já a ideia de que ele lia muito. Então, para os que diziam assim, Schopenhauer lê muito, o Gavina está dizendo, não, ele não lia muito. Ele lia pouco, mas ele escolhia os livros que ele queria ler, né? O fato dele já ler devagar já refuta essa hipótese de que ele lia demais. E o Schopenhauer se justificava dizendo que estava constantemente produzindo algo enquanto lia. Então, por isso ele não podia ler tanto também. Sua compreensão e abordagem de pensamentos nem sempre foram ágeis e flexíveis. Ele já havia percebido, desde a tenra juventude, que não possuía o talento do pesquisador indutivo, capaz de captar várias coisas ao mesmo tempo. Gavina está dizendo. Um verdadeiro gênio nunca falaria e escreveria ao mesmo tempo. Ou presidiria bem uma reunião, ou jogaria bem cartas, ou se moveria com a agilidade que o grande público admira. Mas sua armadura era pesada demais para isso. Quer dizer, ele não podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ou ele lia, ou ele produzia, ele tinha que escolher o que ele fazer. Aqui, como que ele lia? Já falamos que ele lia devagar, ok. Mas aqui o Gavina observa algo interessante. Durante a leitura, ele sublinhava as passagens decisivas. Adicionava suas anotações nas margens. Realmente, quando você vai ver os manuscritos do Schopenhauer, os textos, né, que estão, os arquivos lá que estão na universidade em Frankfurt, você vê várias anotações dele nas margens, né? Ele fazia essas anotações, ele sublinhava seus textos e então encontrava o verdadeiro prazer de ler ao conseguir extrair a quintessência de um livro na segunda leitura rápida. Quer dizer, ele ia marcando as passagens mais importantes, fazendo suas anotações, e aí ele fazia uma segunda leitura, que segundo Gavina, ali estava o maior prazer do Schopenhauer, em bater o olho só naquilo que era mais importante naquele livro. Ele evitava ao máximo ler livros ruins, pois eles roubavam o bem mais precioso dele, o tempo. Quer dizer, Schopenhauer está, vamos dizer assim, recomendando aqui, não leiam livros ruins. Com isso, você vai perder algo muito precioso, que é o seu tempo, de fato. Ele lia mais em línguas estrangeiras do que em alemão. Sobretudo os clássicos gregos e romanos foram seus companheiros constantes ao longo da vida. Ele sempre retornava a Platão e Aristóteles. Interessante. Ele leu Aristóteles repetidamente, de forma completa, até os últimos anos de sua vida. De fato, gente, se você pegar, por exemplo, os aforismos para a sabedoria de vida, o Schopenhauer começa, vamos dizer assim, fazendo um tributo ao Aristóteles, aos estoicos também, né? Mas, sobretudo, Aristóteles. Está logo na primeira citação. O Schopenhauer abre essa obra com essa citação, com a menção ao Aristóteles, sobretudo em se tratando da filosofia prática. Seu autor latino favorito era Sêneca, a quem ele atribuía a grande frase, o ele non discito, quer dizer, o querer não é ensinado. E com quem o seu próprio latim adquiriu tonalidade, cor, quer dizer, o Schopenhauer teria aprendido melhor o latim através do Sêneca. Desde a sua juventude, o Schopenhauer sempre manteve diante de si o conselho de Schlegel: leia diligentemente os antigos, os genuínos, os antigos. O que
os modernos dizem sobre isso não significa muito. Schopenhauer evitava completamente os livros modernos, que apenas tratavam de livros. Que apenas tratavam de outros livros, no fundo é isso que ele está querendo dizer. Ele não acreditava ser sério em tempos atuais, especialmente, ele não acreditava que isso era uma coisa séria, né? O fato de você escrever compêndios, livros sobre outros livros. No fundo aqui ele está fazendo uma crítica aos livros em excesso sobre a história da filosofia. No fundo aqui ele está querendo atacar o Hegel. Ele não acreditava que era uma coisa séria em tempos atuais, especialmente entre os círculos acadêmicos, a crescente moda de adquirir conhecimento apenas de segunda mão, quando a fonte está claramente disponível. Em particular, ele considerava o estudo da história da filosofia, a partir de compêndios de filósofos modernos, uma futilidade. Nós sabemos muito bem que quem defendia com afinco a história da filosofia era justamente o Hegel, e é isso que ele está criticando. O Schopenhauer usava, de vez em quando, apenas os antigos e imparciais historiadores da filosofia. Quer dizer, não é que o Schopenhauer ele era absolutamente contra isso, a história da filosofia, mas o excesso, né, e você ler apenas de segunda mão aquilo que escreveram sobre um determinado autor, quando a fonte, que o Gevina está dizendo aqui, a fonte está totalmente disponível para você ler. Né? Então, o Schopenhauer lia alguns autores da história da filosofia, o Gevina até cita aqui, alguns autores que ele gostava, né? E o que esses autores tinham em comum? O Gevina vai dizer, eles tinham um relato simples, quer dizer, não tinha uma linguagem rebuscada, muito palavreado, né? Relatos simples, com citações literais e referências cuidadosas. Aqui ele está dizendo, o Schopenhauer detestava palavreado, tanto na bibliografia quanto na vida. Ele se sentia incomodado. Vamos prosseguir. Aqui o Gevina vai dizer o seguinte, somos capazes de aprender mais com os escritos modestos e antiquados, e aqui ele cita alguns autores, né, do que com 3 famosos sofistas pós-kantianos. Ele já vai dizer quem são estes. E com os insuportáveis escritos de seus seguidores e discípulos, que tinha isso, né, gente? Além de ter os hegelianos, os sofistas, que ele está chamando aqui, né, tinham seguidores que seguiam justamente a doutrina de quem ele está aqui chamando de sofistas, e isso tornava o meio acadêmico mais insuportável ainda. São escritos, diz Gevina, cheio de palavras vazias, obscuras e pretensiosas, cheia de hipérboles e contradições. E isso, segundo Gevina, teria traído desprezo geral do estrangeiro e também do pessoal ali da Alemanha contra os próprios escritos alemães sobre filosofia. E aqui o Gevina observa, infelizmente, a posteridade dará razão a Schopenhauer ao reconhecer que essa forma falsa de filosofar foi introduzida entre nós pelos escritos de Fichte, Schelling e Hegel. Está aqui aqueles 3 sofistas que ele acabou de dizer, sofistas pós-kantianos. No entanto, Schopenhauer não foi, de forma alguma, o primeiro a afirmar isso. Pelo contrário, no início deste século, muitas vozes respeitáveis se levantaram contra esses filósofos. Essas vozes, porém, foram ignoradas, porque os escritos dos 3 mencionados aí conseguiram cativar os seus contemporâneos.
Os seguidores de Hegel não têm talento e tentaram se reinventar com as mudanças contemporâneas para se tornarem salvadores. Quer dizer, aqui o Gevina, como eu falei, em todo capítulo ele dá uma apunhalada aí no Hegel, nesses três, né? Lembre-se da soberba com a qual o Schelling desprezava todos os seus predecessores e da autossuficiência risível de Hegel, que no semestre de verão de 1820, exatamente na mesma época em que Schopenhauer assumiu a cátedra, iniciou suas palestras sobre a lógica com as seguintes palavras: gostaria de dizer, como Cristo, eu sou a verdade e vivo a verdade. A mencionada aversão de Schopenhauer em tomar conhecimento de segunda mão também o impediu de utilizar traduções. Ele exigia de todo erudito que se compreendesse as principais línguas literárias. Quer dizer, para Schopenhauer, para você ser um filósofo de verdade, você tinha que ler no original. Aqueles que, por exemplo, não dominavam o latim, do ponto de vista do Schopenhauer, ele os considerava como parte do vulgo, do povo. Em momentos de lazer, no entanto, ele mesmo gostava de se dedicar a traduções e às vezes pensava em se tornar que interessante. Ele já tinha pensado em se tornar mestre nesta arte. Aqui é uma passagem bem interessante que o Gevina está dizendo o seguinte, que o Schopenhauer, claro, fazia suas críticas a quem lia apenas traduções, você tinha que ler no original, né? Porém, ele mesmo, o próprio Schopenhauer, pensou em se tornar tradutor em um período da sua vida. Aí o Gevina vai dizer que período foi esse. Durante sua última estada em Berlim, ele fez uma tradução completa para o alemão das 300 regras de sabedoria de vida extraídas das obras de Balthasar Gracian e pensou em publicá-las sob o pseudônimo de Felix Treumund, mas depois abandonou o projeto. Aqui, olha, uma tradução do Balthasar Gracian. Esta não é, porém, a tradução completa de todos os aforismos do autor. Aqui temos 150, quer dizer, metade. O que está querendo dizer é que Schopenhauer traduziu todos os aforismos, que são 300. O título original é Oráculo Manual e Arte da Prudência. Schopenhauer tinha realmente uma grande admiração pelo Balthasar Gracian. E aí, o Gevina está falando aqui que ele traduziu esses 300 aforismos, né? Desculpa. Esses 300 aforismos e pensou em publicar essa tradução do Balthasar Gracian com um pseudônimo. Olha a ironia do Schopenhauer. Com que nome? Félix. A origem da palavra Félix, né, do latim, significa feliz. Félix Treumund. Treu, leal, fiel. Mund, boca. Boca fiel, boca leal, enfim. Né? Mas depois ele abandonou este projeto. Tinha também uma tradução inglesa das obras de Kant, que ele pensou, né, em traduzir, mas também isso não resultou em nada. Foram apenas impulsos temporários para uma atividade estranha à sua vocação, aí que tá, durante o período mais pobre da sua vida. Pobre em termos de autoconfiança e esperança. Quer dizer, o Schopenhauer estava aqui sem esperança nenhuma neste período da sua vida. A sua obra capital não vendia.
O Gvina vai falar sobre isso daqui a pouco. Além disso, ele não tinha uma cátedra numa universidade como ele gostaria de ter. Quer dizer, o que sobrava para ele? Fazer traduções. Ele conhecia vários idiomas, latim, grego, inglês, italiano, francês. Então, o Gvina está dizendo aqui que ele, por um momento, ele pensou em se tornar um tradutor. Tinha até um pseudônimo para isso. Mas depois ele largou mão. Vamos prosseguir. Ele traduzia poetas alemães para o inglês. Gvina até cita uma tradução que Schopenhauer faz do Fausto e diz que o original foi superado, porque Schopenhauer usou a palavra-chave que encerra o verso de forma muito mais eficaz. Um livro que ele excepcionalmente gostava de ler na tradução era o Antigo Testamento na versão grega da Septuaginta, pois nela ele acreditava ainda reconhecer o caráter natural das escrituras sagradas que, segundo ele, havia sofrido sob as influências das tendências da igreja em traduções mais recentes. Nós sabemos muito bem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Porém, o Schopenhauer gostava de ler esse Antigo Testamento na tradução, no grego, que seria aqui o que o Gvina está dizendo da Septuaginta, ter o grego koiné, né? Além da bibliografia inglesa, ele se ocupou com a bibliografia ascética e mística até o fim de sua vida. Olha, isso aqui para aquele pessoal que fala que o Schopenhauer não gostava do tema do misticismo, que ele não escrevia sobre isso. Mentira, né? Isso é um falseamento da doutrina do autor. O próprio Schopenhauer escreve sobre isso. Tomo 1, tomo 2, então, capítulo 48, vai lá, leia. Ele define o que é misticismo para ele, né? E tomo 1 mesmo, ele cita, aqui o Gvina vai dizer, Meister Eckhart, Jacob Böhme, né, dentre outros. Vamos ver o que o Gvina diz. Ele estudava com afinco os místicos alemães. Entre eles, Meister Eckhart ocupava a posição mais alta para ele, do qual apenas lamentava o fato de estar tão preso ao círculo dos dogmas cristãos que suas intuições ousadas e maravilhosamente profundas não podiam se manifestar de forma pura. Ângelo Silésios também ele lia, e ainda mais o autor da teologia alemã. Esses eram os seus favoritos em se tratando do tema do misticismo. Tudo sobre o budismo também chamava sua atenção. Ele achava que o frankfurtiano, além do Goethe, que merecia um monumento, seria o autor da teologia alemã. Aqui que interessante, além dos místicos que o Gvina citou, quais outros livros eram os preferidos do Schopenhauer? O Gvina vai dizer: escritos nos quais ele sempre se edificava, se inspirava, né? Eram as epístolas de Sêneca, o início do De Cive de Hobbes, o Príncipe de Maquiavel, o discurso de Polônio a Laertes em Hamlet, as máximas de Balthazar Gracian, dos moralistas franceses, de Shenstone e de Klinger. Esses eram os preferidos do Schopenhauer. Ele mantinha o senso aguçado para os grandes poetas de todos os tempos. Mais do que qualquer outro, ele lia Shakespeare e Goethe, seguido de Calderon e Lord Byron.
Entre os líricos, tinha alta consideração, além de Petrarca, por Burns e Burger. Além desses, o Schiller, é claro. Seus estudos foram auxiliados por uma memória extremamente forte e fiel, além de um senso eminente de localização e de objetos. Quer dizer, o Schopenhauer tinha uma excelente memória. E além disso, sabia trabalhar muito bem esses elementos guardados na memória. Quer dizer, não adianta você ter só uma boa memória, você tem que saber como usar todos os dados que estão armazenados. Vamos prosseguir. Tá, mas como que ele administrava esses elementos guardados na memória dele, provenientes das suas leituras? O Gevina vai dizer o seguinte: através de um índice temático, no qual ele reunia todos os conceitos importantes sobre os quais havia refletido e eram organizados alfabeticamente e citados conforme os locais dos manuscritos em que estavam registrados. As citações e dados estrangeiros que ele queria utilizar, anotava de forma breve, em bilhetes, que guardava em uma pasta, mas não por mais tempo do que fosse estritamente necessário, e logo que possível os integrava ao contexto de seus próprios pensamentos. Quer dizer, Schopenhauer fazia índices temáticos com os conceitos. Além disso, as citações eram em bilhetes, né? Tipo post-it que a gente usa. E que ele guardava essas citações, mas não por muito tempo. Depois ele se livrava delas assim que ele os integrava ali aos seus próprios pensamentos, como está dizendo Gevina. Este método de Schopenhauer é altamente recomendável, segundo Gevina, para qualquer estudioso que tenha algo essencialmente original e em sua própria forma a oferecer, e não apenas, como é o caso da maioria, que organiza dados e fatos científicos recebidos, extraídos da experiência de forma ordenada. O Schopenhauer, porém, não recolhia seu conhecimento apenas dos livros. Desde sua infância, ele foi orientado e habituado a olhar para o mundo e no mundo. Assim, ele nunca deixou de enriquecer o mar morto dos conceitos com observações vivas. Embora infinitamente solitário, ele viveu em sua contemplação junto aos seres humanos e não poupou esforços para expandir seu horizonte intelectual, buscando uma verdade indizível até mesmo no menor e mais distante fenômeno. Quer dizer, ele convivia com pessoas, mas no fundo era um solitário. Ah, que interessante. O Gevina está dizendo o seguinte: em 1837, Schopenhauer aqui com 49 anos, o Schopenhauer quis contribuir com um comitê formado em Frankfurt para erigir um monumento dedicado a Goethe. Ele quis contribuir para que a decisão fosse a mais adequada. Ele faz um parecer e manda para o comitê. Por que o Schopenhauer quis contribuir? Porque a intenção do comitê era fazer uma estátua do corpo inteiro do Goethe. Aí o Schopenhauer escreve o seguinte no parecer, né, que ele manda para o comitê: que monumentos públicos eles são adequados apenas para pessoas que atuaram como heróis em guerra, estadistas, por exemplo, né? Já para homens de gênio, ou seja, poetas, filósofos, acadêmicos, que serviram à humanidade só com a cabeça,
caberia apenas um busto, quer dizer, só daqui para cima. Além disso, o Schopenhauer pede para evitar lugares movimentados, quer dizer, onde irão colocar essa estátua ou busto do Goethe. Mas infelizmente o comitê rejeita cada aspecto do seu parecer. Esse monumento do Goethe, ele foi inaugurado acho que em 1844, vou colocar uma foto dele. E como o próprio Gevina está falando aqui, cada aspecto do parecer do Schopenhauer foi rejeitado, tanto que está num local bem movimentado e de corpo inteiro. Tá. Por outro lado, a proposta do Schopenhauer de marcar a casa do nascimento do Goethe com uma placa comemorativa foi realizada. Pelo menos alguma coisa, né? Não bastasse o fato do Schopenhauer mandar esse parecer para o comitê de Frankfurt acerca do monumento do Goethe, ele ainda faz uma crítica ao Instituto de Arte de Stedel. Gevina diz o seguinte: nessa mesma ocasião, Schopenhauer ainda apresentou ao gosto artístico de Frankfurt algumas transgressões contra o gosto clássico. Ele diz: as paredes amarelo-avermelhadas do gabinete de antiguidades no Instituto de Arte Stedel, que não apenas prejudicam os olhos dos alunos desenhistas, mas também são uma tortura para qualquer pessoa sensível. Isso deveria ser mudado do ponto de vista de Schopenhauer. Além disso, ele critica o frontispício da biblioteca da cidade, que contém aqui a palavra em latim. Por que ele critica esse frontispício? Porque aqui, vou colocar a frase em latim, porque essa fachada, né, apresentava 4 palavras em latim. Dessas 4, 3 estavam erradas. Estava escrito Studis Libertate Redita Civitas. Schopenhauer vai dizer, ó, essa frase contém 3 erros em 4 palavras. O correto seria Literis Recuperata Libertate Civitas, que seria algo do tipo a cidade com sua liberdade restaurada pelas letras, né? Além disso, ele criticou o próprio edifício. Vamos lá. O Schopenhauer frequentava muito o teatro em sua juventude. Porém, mais tarde, a perda progressiva da audição dificultou cada vez mais seu prazer com o espetáculo, de modo que ele se limitava à ópera. E aqui, o que o Schopenhauer pensava sobre o Wagner? Olha só o que o Gevina vai dizer. A música do futuro, o Schopenhauer rejeitou completamente após ouvir O Holandês Voador. E embora considerasse Richard Wagner um de seus admiradores especiais, ele resumiu seu julgamento com as seguintes palavras: Wagner não sabe o que é música. Schopenhauer gostava mesmo era de ouvir Beethoven. E aqui o Gevina vai dizer que em 1854, ali com 66 anos, tinha o Schopenhauer, o famoso magnetizador Regazzoni estreou em Frankfurt. E ele foi denunciado pelo povo ali como fraudulento, charlatão, né? E o Schopenhauer o teria defendido contra esse que ele chama aqui de maus tratos, né, do pessoal dos frankfurtianos, dando-lhe um certificado de honra ali. Nós sabemos que o Schopenhauer escreve sobre o magnetismo animal, sobretudo na sua obra Sobre a Vontade na Natureza. Ele diz, aliás,
que ele se sente surpreso quando ele toma conhecimento da doutrina do magnetismo, ele fica surpreso por ver que aquilo pode ser considerado a confirmação direta da sua doutrina. E ele diz o seguinte, aqui o Gevina, né? Ignorantes são aqueles que não sabem reconhecer o magnetismo animal. Ok, vamos. Este capítulo ele é mais longo, gente, por isso que eu estou fazendo poucas observações, como eu gostaria de fazer mais as leituras mesmo, para o vídeo não ficar muito extenso. No pequeno escrito, eu acabei de falar, sobre a vontade na natureza, publicado em 1836, Schopenhauer expressou publicamente pela primeira vez sua profunda decepção com a desonestidade de nossas publicações. Quando ele fala nossas aqui, as publicações alemãs. Ele acreditava que a razão disso, além da inegável incapacidade da maioria dos chamados pensadores de realmente promover a ciência superior com sua escrita, estava principalmente no que ele chamava de time server, ou Zeitdienerei. Seria um servilismo ao tempo, que ele vai explicar. De fato, parece ser permitido em nossa terra oferecer ao público literário qualquer coisa, em qualquer gênero, desde que esteja em conformidade com o momento. Quer dizer, você está servindo ali apenas aquele momento. Ou seja, aquilo que agrada a ilusão do dia, naquela época, apenas. Então isso, segundo Gevina, teria sido uma das razões pelas quais as publicações alemãs estariam decaindo. Ok, essa é uma explicação, mas o Gevina dá outra também. Parece o que ele chama de desonestidade das publicações alemãs, né, da bibliografia alemã. O Gevina diz, o crescimento descontrolado do trigo literário. Aqui ele usa a expressão literarischer Buchweizen. Encontra, sem dúvida, sua explicação suficiente neste ponto. Quer dizer, estava sendo publicado qualquer coisa, ele vai dizer isso. A dificuldade de surgirem verdadeiros méritos na Alemanha se deve, além das panelinhas literárias, ao fato de que os alemães abusaram da liberdade a ponto de fertilizar as teorias e ideias em excesso. E disso resultou uma desorientação das pessoas. Elas não sabem mais o que é bom e o que é mal, o que é ruim. O que é bom, o que é ruim nas publicações. Ele vai fazer observação. Na Inglaterra e na França não é desse jeito. É diferente lá. Todos sabem exatamente o que podem oferecer ao seu público. E o público também sabe exatamente o que pode esperar de cada um. Por isso os ingleses e franceses, em geral, têm menos livros absolutamente perversos e inúteis do que os alemães. Vamos prosseguir. Quando, em 1844, o segundo tomo de O Mundo como Vontade de Representação foi publicado, essa obra capital, o primeiro tomo no caso, essa obra imortal, vai dizer o Gevina, era praticamente desconhecida, tanto no meio acadêmico alemão, quanto muito menos no grande público. A primeira edição, desde o seu lançamento, havia permanecido sem ser vendida durante 25 anos, acabando por virar papel reciclado. Não vendia, gente. Que triste. Um destino semelhante coube a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, ou seja, a tese de doutorado do Schopenhauer. O desinteresse por esse destacado pensador e escritor foi tão extremo
que obras que sem dúvida ainda serão lidas daqui a 100 anos, como é o caso de Sobre a Vontade da Natureza e os dois problemas fundamentais da ética, não receberam uma única análise em jornais acadêmicos, com exceção de uma crítica snob e desdenhosa no repertório de Leipzig. Olha só o que ele está dizendo, os livros do Schopenhauer já tinha dito não vendia, nem sua tese de doutorado, nem sua obra capital, nem o primeiro tomo, agora ele lançou o segundo tomo, quer dizer, o primeiro tomo virou papel reciclado. E o Gevina está dizendo que ele tinha certeza que dali a 100 anos, obras como Sobre a Vontade da Natureza e os dois problemas fundamentais da ética seriam lidos. E são, não só essas, né? Ao mesmo tempo, durante anos a fio, o público filosófico foi saturado com produtos efêmeros de uma determinada guilda filosófica até o limite do fastio. Aí aqui ele critica as publicações da época, né, que são, como ele mesmo diz, efêmeras, né, apenas para alimentar ali as ilusões da época. Não eram obras de fato imortais, como do seu ponto de vista seriam as obras schopenhauerianas. E são. Ele faz crítica aos autores notáveis aqui, famosos, né, de boa reputação. Ele está querendo dizer assim, olha, tem uma boa reputação, é famoso, porém suas obras são inúteis. Ele usa essa palavra. Que ele vai dizer para o Gevina, né, é completamente incompreensível como que a obra-prima de Schopenhauer pode ser praticamente ignorada naquela época. E aí ele diz somente em 1848. Olha só, interessante, como que a obra schopenhaueriana como um todo, de modo geral, né, e ela passa do desconhecimento para o conhecimento do público. Segundo o Gevina, vai ser em 1848, por meio do ensaio de Frauenstadt, intitulado Vozes sobre Arthur Schopenhauer. É a partir desse momento que o público começou de fato a abrir os olhos para ele. E aqui Gevina faz uma observação. Aqui ninguém poderia negar a miséria de nosso estado literário. Schopenhauer tornou-se conhecido para nunca mais ser esquecido. Quer dizer, a partir do momento que Frauenstadt publicou este ensaio e o público teve conhecimento da doutrina schopenhaueriana, Gevina está dizendo assim, a partir desse momento, ele se tornou conhecido para nunca mais ser esquecido. De repente, ele encontrou admiradores entusiasmados em todas as camadas do público leitor que buscava educação. Sim, como ele costumava dizer, rindo, seguidores fanáticos. Muitos o procuravam de diferentes nacionalidades, né? O Gevina está dizendo aqui, vai citar várias aqui. De modo que nos últimos 10 anos de sua vida solitária, o Schopenhauer teve a satisfação de ver o dia de sua fama surgir de maneira clara e inconfundível, ainda em vida. É isso, gente, fim deste capítulo longo. Próximo capítulo, quem ele era, quem era o Schopenhauer. Interessante. Muito obrigada pela atenção de vocês. Auf Wiedersehen.